Olá, meu nome é Letícia, eu faço parte do setor de gestão do conhecimento da BTQ e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as principais etapas para a obtenção da celulose e as principais características de cada etapa. O Brasil, ele é líder mundial em exportação de celulose. No primeiro semestre de 2019, ele atingiu a produção em 10 milhões de toneladas de celulose. Por isso essas indústrias são tão importantes para o país. Para adquirir uma celulose de acordo com as especificações, é necessário o emprego de diversas etapas para esse processo acontecer de forma rentável. Etapas como, por exemplo, o cozimento, a lavagem e depuração da celulose, o branqueamento, a secagem, o corte das folhas de celulose, que vão ser então empacotadas e transportadas. A principal matéria-prima para a obtenção da celulose é o eucalipto. Então, o plantio do eucalipto é realizado e ele demora, em média, de 7 anos para estar pronto e então ser colhido. Então, quando é feita a colheita, as toras de madeira são transportadas para a fábrica de obtenção de celulose, que vai acontecer, então, inicialmente, a etapa de preparo do cavaco. Essa etapa consiste no corte das toras de madeira em fragmentos, que são denominados de cavaco. Esse cavaco ele deve estar dentro das dimensões pré-estabelecidas. Ele vai ser encaminhado para uma peneira que vai classificar então. Depois de classificar, ele é encaminhado para o processo de cozimento. Esse processo de cozimento acontece dentro de um digestor. O digestor ele é como se fosse uma panela de pressão. Lá dentro consiste em altas temperaturas, em altas pressões e vapor da água. Além disso, tem a injeção de licor branco. Esse licor branco ele pode ter várias composições de acordo com o processo empregado, mas geralmente ele é composto por sulfato. Essa etapa ela é importante porque ela tem a função de dissolubilizar a lignina, de remover a lignina, separar a lignina da celulose. Isso porque a madeira ela tem em torno de 40 a 50% de celulose. Porém, as fibras de celulose elas estão aderidas à lignina. Então, é necessário fazer a dissolubilização dessa lignina para disponibilizar a celulose. Então, os produtos, as correntes de produto desse processo de cozimento são a pasta de celulose e o licor negro. O licor negro ele é encaminhado para a etapa de recuperação química, onde parte dele é recuperado e volta para o processo e a outra parte é encaminhado para as caldeiras, como combustível para geração de vapor ou geração de energia. Voltando então para a pasta de celulose. A pasta de celulose vai então para o processo de lavagem e depuração. A lavagem e depuração são feitas para remover o excesso de lignina e também as impurezas que ainda estão presentes na polpa da celulose. Então, essa polpa de celulose é encaminhada para o processo de branqueamento. O processo de branqueamento ele pode ser feito por tratamento químico ou tratamento enzimático. O tratamento químico é o mais empregado, mas existem algumas empresas que comercializam a celulose que exigem que não exista o uso de cloro em nenhum processo para a obtenção da celulose. Por isso que o tratamento químico é feito com componentes sem o cloro, isso devido a questões ambientais mesmo. Então, alguns exemplos de componentes químicos empregados
são o hidróxido de sódio, o peróxido de hidrogênio e o oxigênio. Então, seguindo esse branqueamento, ele é realizado em estágios. Então, é possível observar a mudança na cor visual da polpa de celulose, dessa pasta de celulose. Condições que influenciam muito no rendimento são a composição de lignina residual ainda nessa pasta de celulose, a temperatura, o pH e também a consistência da polpa de celulose. Essa pasta de celulose, então, após o processo de branqueamento, é encaminhado para a secagem. A secagem ela é realizada até o teor de umidade chegar em 10%. Isso é muito importante também devido à economia do processo, porque para fazer o transporte da celulose, quanto maior for o peso, maior é o custo do frete, maior é o custo do transporte. Então, por isso também é importante retirar a umidade das folhas de celulose. A secagem ela é realizada nos secadores através da injeção de ar quente. Então, ao atingir essa porcentagem, esses 10% de umidade, as folhas de celulose são encaminhadas para as cortadeiras, onde serão então cortadas de acordo com as dimensões definidas e empacotadas para serem transportadas. Então, revendo as principais etapas desse processo: preparo do cavaco, cozimento no digestor, lavagem, depuração, branqueamento, a secagem e o corte e empacotamento das folhas de celulose para serem então transportadas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais como funciona essas fábricas de produção de celulose. E se você tiver alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder da melhor forma possível.